A procrastinação está atrapalhando o meu, o seu, o nosso potencial. Oi, amigas! Tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Tainara Rocha, mas você pode me chamar de Thay. Eu tenho 25 anos e trabalho com criação de conteúdo, tanto como empreendedora quanto como influenciadora. E hoje eu separei um momento aqui para conversar com vocês sobre procrastinação. E eu escolhi até fazer esse vídeo de manhã, agora são 9 horas da manhã. Eu nem coloquei microfone para deixar os passarinhos de fundo, não sei se vai estar pegando, mas tem passarinhos de fundo cantando aqui fora de casa, assim, aquela vibe de início de dia pra gente conversar sobre isso, porque é um tema que tem passado bastante na minha cabeça nos últimos tempos, e principalmente considerando essa época de final de ano, que a gente tá muito pensando em projetos e planos e metas para o novo ano que tá chegando. Então acho que é um momento muito pertinente pra gente conversar sobre isso. E o grande estopim para esse vídeo foi um dia que eu tava conversando com uma amiga minha. Ela falou pra mim que acreditava que eu seria a rica do grupo, que eu tinha muito potencial e acreditava muito naquilo que eu poderia alcançar. E não foi a única pessoa que falou que enxergava em mim muito potencial para um sucesso. E eu confesso que isso, assim, me chocou um pouco. Não vou negar. Eu fiquei realmente muito impressionada. E eu falei pro meu namorado, nossa, eu fiquei muito impressionada de ver pessoas falando que enxergam muito potencial em mim, que acham que eu sou muito capaz, que acham que eu tenho grandes chances de alcançar coisas grandes. Sabe assim, eu realmente fiquei um pouco impressionada, fiquei muito feliz, mas aí me gerou um questionamento. Por que então eu não consegui alcançar aquilo que as pessoas enxergam que eu tenho potencial para alcançar? E a resposta mais óbvia possível foi procrastinação. Simples e direto. Eu não cheguei aonde eu gostaria e que eu poderia e que as pessoas enxergam que eu posso por conta da procrastinação, por conta de não fazer aquilo que eu deveria fazer para conseguir chegar até lá. E não fazer aquilo que precisa ser feito me impede de chegar onde eu quero e te impede de chegar onde você quer também. Porque essa questão de potencial não é uma coisa exclusiva minha. Todos nós temos, inclusive eu li um livro que chama Potencial Oculto, que é Como Extrair o Melhor de Você e dos Outros. É um livro maravilhoso e ele fala muito sobre isso, que até mesmo quando você não tem esse potencial claro, até mesmo quando as pessoas não olham pra você e enxergam isso, essa capacidade, você ainda consegue extrair o seu melhor e alcançar aquilo que você quer. Mas aí tem vários fatores, vale muito a pena ler o livro, tá? É realmente muito bom. Vale a pena de verdade. Vou deixar no box de descrição aí pra vocês conhecerem. E aí eu vou trazer alguns exemplos pra vocês. Eu, particularmente, com toda a humildade, amigas, mas eu acredito que eu tenho potencial e carisma, inclusive, pra conseguir ser uma grande influenciadora. E eu nem coloco como meta, assim, milhões e milhões, sabe? Tipo, nossa, ser a maior influenciadora em números do Brasil. Não é uma grande expectativa que eu tenho, assim. Eu quero ser grande, mas não precisa ser a maior do Brasil. Enfim, eu sei que eu tenho capacidade de, por exemplo, ter 100 mil seguidores no Instagram, porque eu tenho, assim, bate-legal pra isso. Mas aí vem a questão, por que que então eu não consegui chegar nesse lugar ainda? Por que que eu não consegui alcançar essa métrica ainda? Simplesmente porque eu não fiz todos os conteúdos necessários para poder chegar e bater esse número. E eu sei que o meu conteúdo é bom e é capaz de me levar até esse lugar. Porque ao longo desse ano de 2025, acho que desde 2024, eu tenho alcançado milhões e milhões de visualizações, tanto no Instagram quanto no TikTok. São números bem consideráveis e que eu fico muito feliz, eu sou muito grata a todo mundo que me segue. Mas a questão é que eu ainda não cheguei em determinadas métricas que eu gostaria de ter dentro das redes, em todas elas, tá? No meu YouTube aqui, seja no Instagram, seja no TikTok, em todas. Eu não alcancei porque eu não fiz o conteúdo que era necessário para conseguir chegar até essa meta. E a gente sabe que tem vários fatores que contribuem isso. Não é só quantidade, mas é uma estratégia de fato conectada com a imagem que eu quero construir. Porque eu não quero ser só uma influenciadora que divulga tigre. Porque tem várias pessoas que eu entro no perfil, a pessoa tem muitos seguidores, mas assim, os stories dela é só divulgando bet, é só jogo de aposta, é só tigre. Isso não é o que eu quero. Então assim, pra mim não é só um número aleatório. Eu quero alcançar um número construindo uma imagem adequada. E aí, pra isso, eu preciso projetar essa imagem e produzir conteúdo estratégico alinhado a isso para alcançar exatamente o público que eu quero ter, as pessoas que eu quero que estejam presentes comigo dentro das minhas redes. E é óbvio que tem sim coisas que impulsionam isso. Então pode ser que haja um conteúdo só que você estoure. Foi o que aconteceu comigo no TikTok.
TikTok, por exemplo. Eu já criava conteúdo há muito tempo e aí, de repente, um único vídeo, pela primeira vez, alcançou 2 milhões de visualizações e aí, com isso, eu bati mais de 10 mil seguidores e várias pessoas foram chegando. Eu tenho um outro vídeo também com 2 milhões de visualizações que foi parar em página de fofoca, foi parar em página de meme, porque fizeram um meme com o meu vídeo que eu tava falando sério. Mas alcançou muitas pessoas. Então, assim, tem alguns vídeos fora da curva que vão ir muito além daquilo que a gente imagina e vão trazer pra gente um grande número de pessoas. Mas não adianta você fazer um único vídeo muito bom e parar, porque o vídeo tem uma curva. Ele vai chegar num ponto que ele vai começar a cair o alcance dele. Então, é uma coisa que você precisa fazer com uma certa, frequência, sempre mantendo até chegar onde você quer, e depois que chegar onde você quer, você vai ter que continuar fazendo coisas pra manter aquelas pessoas junto com você também. Então, assim, é um trabalho que precisa de dedicação, de constância, de disciplina e de parar de procrastinar. E um outro exemplo, além disso, é que eu já ouvi de pessoas que trabalham comigo, que têm contato comigo próximo, é de como a minha empresa, a Amorosa, é um ambiente diferente de se trabalhar. Em comparação com outras agências trabalhadas, a Amorosa é muito melhor, que a nossa entrega é melhor, que a nossa organização é melhor, que o nosso conteúdo é melhor, que o nosso jeito de lidar com as coisas é melhor, que tudo aquilo que a gente faz é muito melhor em comparação a outras agências que têm mais resultados do que a gente. E aí, mais uma vez, entra o questionamento. Por que será, então, que a gente que faz uma coisa tão legal, tão boa, com tanta qualidade e que uma grande meta é que fosse um lugar legal para se trabalhar, um lugar onde as pessoas gostassem de trabalhar, não alcançou o mesmo resultado? É a mesma coisa, gente. Não fez o que precisava ser feito durante o tempo necessário para que o resultado fosse alcançado. É uma conta, gente, é básica, principalmente considerando alguns recortes. Não quero fazer a militância, mas assim, principalmente considerando recortes de ser mulher, de ser uma mulher negra. Gente, a batalha é muito maior, assim. Eu tô construindo um negócio, eu tô abrindo um CNPJ sem que os meus pais tivessem aberto para mim antes e tivessem construído antes para eu só continuar. Não, eu tô construindo do zero. Eu quero ser a primeira da minha família a criar grandes empresas. Então, isso vai levar tempo. Isso tem muito trampo a ser desenvolvido, assim, muito trabalho que precisa ser executado. Se eu não fizer, eu não vou alcançar. Eu não sou uma pessoa que já chegou com a base pronta. Porque tem gente que já começa, assim, lá na frente, que já abre a empresa com milhões de dinheiro no caixa ou nem abre a empresa, só toma um cargo de liderança, um C-level dentro de um negócio, que não é o meu caso. Então, eu preciso dedicar de mim o máximo que eu puder e até o que eu não puder para conseguir chegar aonde eu gostaria de chegar. E aí, pode até parecer loucura minha falar isso para você, né? Que a minha empresa não chegou onde chegou porque eu não fiz tudo que era necessário. Mas eu estou falando assim dessa forma muito realista para cutucar você a pensar aonde foi que você não conseguiu chegar porque você procrastinou. Aonde foi que você não conseguiu conquistar um resultado porque você não fez aquilo que precisava. E tem um outro exemplo que eu imagino que se conecta com muitas pessoas, que é a questão do emagrecimento. No ano passado, eu tive ótimos resultados, eu emagreci bastante. Ao longo de 2025, eu reganhei o peso. E o que aconteceu? Comi mais do que o necessário, sim, gente, é óbvio. Emagrecimento tem um cálculo. Comi além e engordei de novo. E por que eu não consegui emagrecer de novo? Porque eu não mantive a dieta, não fiz o que precisava ser feito pelo tempo necessário para alcançar aquele resultado. É básico. E aí isso nos mostra que não é que a gente não pode, não é que eu não sou capaz. Eu sou capaz de emagrecer, eu sou capaz de ter uma grande empresa muito bem sucedida e mais de uma empresa. Inclusive, conheçam também a Fast Armor Sports. Vai estar aqui no box de descrição, os perfis dos meus negócios para você conhecer. Eu não alcancei o tanto de seguidores, o tanto de inscritos que eu gostaria, tudo porque a procrastinação não me permitiu fazer tudo com tanta excelência quanto eu poderia, ter feito tudo certinho para chegar até lá. E aí você pode até falar, tá, mas eu até faço tudo certinho, mas ainda não cheguei lá. Então, continue fazendo. Se você parar agora, você não vai chegar mesmo. Se você ainda não alcançou o que você gostaria, você permanece fazendo. Porque se você parar agora, aí você realmente não vai alcançar nada. Porque você parou no meio do caminho. E é óbvio que a gente vai precisar fazer um filtro das coisas que estão fora do nosso controle, daquilo que está fora do nosso alcance e que nos impede. Às vezes vão ter coisas na nossa rotina, no nosso dia a dia, que realmente vão impedir que a gente faça aquilo, sabe? Você tava com o seu planejamento tudo pronto, aconteceu uma coisa no meio do caminho que virou tudo de ponta cabeça, você não conseguiu executar. Isso é completamente normal e isso sim precisa ser levado em consideração. Mas dentro desse cenário, dentro do que eu tô querendo falar pra você agora, é considerando apenas aquilo que é nossa responsabilidade. Porque aquilo que vem de fora, aquilo que tá além do nosso controle, nos afeta. Só que se a gente já não estiver fazendo aquilo que cabia a nós, o resultado é pior ainda, porque você já não tá
caminhando, ainda vem coisas que ainda vão te prejudicar, aí você nunca chega lá. Agora, se você tá fazendo a sua parte, mesmo com aquilo que vem para te impedir, para atrapalhar o seu processo, você ainda tá caminhando, mesmo que vai ser mais devagar, mesmo que vai ser num processo mais lento, vai demorar mais tempo para você chegar, você vai continuar, porque vai vir coisas de fora, mas você tá caminhando, entendeu? E mesmo que venha algo que te paralise, você foi até uma parte do caminho, você não ficou parado. Então é muito importante que a gente assuma também as responsabilidades que são necessárias e que cabem a nós. Porque quando a gente terceiriza a culpa, a gente também terceiriza toda a responsabilidade e também terceiriza o mérito de conquistar as coisas. Então é muito importante que você assuma aquilo que cabe a você, não se culpe por aquilo que não cabe a você, porque a gente sabe que tem coisas que atrapalham e tem coisas que também contribuem. Pegue para você a responsabilidade daquilo que sim diz respeito a você, aceite aquilo que tá fora do seu controle, entenda que realmente aquilo não tinha como muito, né, ter feito alguma coisa, mas dentro do que cabe a você fazer, você faz. E aí, para finalizar essa reflexão, eu ouvi esses dias duas frases de dois conteúdos que me fizeram, assim, dar mais uma mexida aqui no cérebro, que foi: quem tem preguiça não precisa de inimigo. Esse pra mim foi um tapa na minha cara, tá, meus amores? Foi um tapa na minha cara, porque assim, ninguém vai precisar te parar se você já tiver parado. Já parou pra pensar nisso? Ninguém vai precisar atrapalhar a sua caminhada se você tiver parado. Você já tá entregando de bandeja pra qualquer pessoa. Qualquer inimigo que você fosse ter, ele nem vai ter trabalho algum, porque você já tá parada. Ele não precisa fazer nada, porque você já não tá fazendo nada mesmo. Então, a pessoa não vai nem se dar o trabalho de tentar impedir o seu sucesso. Você mesmo já tá fazendo esse serviço? Já parou pra pensar nisso, meus amores? É um fato. E aí, um outro conteúdo que eu ouvi foi a pessoa falando: quem que tá ganhando com a sua procrastinação? Porque alguém tá ganhando com isso. O seu concorrente tá ganhando com isso, porque você não tá divulgando o seu serviço direito. Ele tá divulgando os clientes que poderiam ser seus, estão indo pra ele. Ele tá, ó, amando que você fique parada. Outras pessoas que talvez são seus concorrentes, não gosto tanto de pensar nessa questão de concorrente, mas é só pra você entender. Tem muita gente que vai ter benefícios enquanto você tá parada. Porque se você começar a fazer, você eleva a régua do mercado, você coloca certos padrões que você vai incluir. Então, assim, muita gente ganha enquanto você fica parada e, por outro lado, muita gente perde enquanto você fica parada. A sua família tá perdendo coisas enquanto você tá parada procrastinando. Seus filhos estão perdendo coisas enquanto você tá parada procrastinando. Você mesma está perdendo coisas enquanto você tá parada procrastinando. A sua vida não vai pra frente. Então, assim, não tem benefício nenhum na preguiça. Não tem nada que a gente ganha com isso. E eu tenho refletido muito, muito, muito sobre isso, que eu não ganho absolutamente nada quando eu deixo de fazer o que precisa ser feito. Eu não vou ter benefício nenhum. Eu não vou ganhar um centavo a mais por não ter feito. Eu não tenho nenhum benefício com a preguiça. Eu não tenho nenhum benefício com a procrastinação. Já faço um adendo para que isso fique claro. Eu não estou falando sobre momentos de descanso, porque o descanso é extremamente necessário. E eu tô falando isso porque eu vi um conteúdo de uma menina falando a respeito e aí a pessoa falou assim: ai, mas eu preciso descansar. Sim, nós precisamos descansar. E descanso é diferente de preguiça. Descanso é diferente de procrastinação. O descanso, ele é essencial para que a gente alcance o sucesso. Ele faz parte do sucesso, da construção daquilo que a gente quer. Se você não descansar, aí que você não vai alcançar nada mesmo, porque você vai correr, correr, correr. Uma hora você vai cansar e vai cansar muito, você vai ficar esgotado, você vai parar totalmente. Não vai ser só uma pausa para descanso, vai ser uma paralisação. Então, não é sobre não descansar. Entenda isso. Por favor, guarde isso na sua cabecinha. Porque eu também, por muito tempo, não descansei. Eu não parei. Eu não fiz coisas que eram necessárias pra mim. E foi algo que eu aprendi ao longo de toda a terapia nesse ano. Do quanto era importante cuidar de mim para que as minhas metas pudessem ser alcançadas. Para que eu pudesse chegar até lá onde eu queria, eu precisava descansar também. E fazer coisas que eram para o meu autocuidado. E aí, é muito importante que a gente entenda que eu preciso descansar para manter meu potencial ativo. Porque se eu estiver esgotada, se eu estiver numa situação de burnout, se eu estiver totalmente, assim, só o pó da rabiola, eu realmente vou estar deixando meu potencial ainda mais parado, porque eu não vou ter nem forças para chegar até lá. Então, o descanso é essencial. E procrastinar e ter preguiça é totalmente diferente de descansar, tá bom? Lembre-se que a procrastinação e a preguiça estão atrapalhando você. Você é capaz, você pode chegar onde você deseja, você consegue. Tem tantas pessoas no mundo em situações piores ou melhores que a sua que conseguem. Você também pode, você também é capaz. É muito importante que você acredite que você pode chegar lá, então mantenha a sua fé. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil manter a fé, mas é necessário. E além de manter a fé, você precisa estar em atividade, mantendo as tarefas e as obrigações e tudo aquilo que você precisa fazer
para chegar até o seu objetivo, porque você vai alcançar coisas muito incríveis se você não parar agora, se você levantar a bunda da cadeira e fazer aquilo que precisa ser feito. Esse vídeo e tudo que eu tô falando pra você também vale pra mim mesma. Tudo isso são coisas que eu tenho refletido, é tudo eu dentro da minha cabeça pensando nessas coisas, refletindo a respeito dessas coisas, e eu quero compartilhar com você, porque se eu estou atrás de construir uma versão melhor de mim mesma, alcançar o meu potencial, alcançar aquilo que eu posso, eu também quero que você, que é minha inscrita, minha seguidora, também alcance todos os seus sonhos e tudo aquilo que você pode, e eu acredito no potencial que você tem. Muito obrigada por ficarem aqui comigo nesse vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de assistir outros vídeos que tem disponível por aqui. Tem outros papos cabeça que eu tenho por aqui com vocês. Tem vlogs também para vocês assistirem. Eu espero vocês nos outros vídeos e também nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, como miss.tainara. E deixa aqui nos comentários se você percebeu que tem alguma coisa que você só não alcançou ainda, porque você procrastinou um pouquinho, assim como eu, tá bom? Um beijo, amigas, e até o próximo vídeo.